Jesué da Silva Andrade. Se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, nos envie nos comentários. Gênesis capítulo 6, a questão das filhas dos filhos de Deus se casando com as filhas dos homens. Quem eram os filhos de Deus ali? Os filhos de Deus ali não eram anjos. Não eram anjos. Por quê? Vamos lá para a palavra de Deus. Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 22, a partir do versículo 23. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que diziam não haver ressurreição. Ele perguntaram: Mestre, Moisés disse que se alguém morrer, não tendo filhos, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendência ao falecido. Ora, havia entre nós 7 irmãos, o primeiro, tendo casado, morreu, e não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. O mesmo sucedeu com o segundo, com o terceiro, até ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Aí a pergunta: portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela esposa? Porque todos a desposaram. Todos a desposaram. Aí a resposta do Senhor: respondeu-lhe Jesus: errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, são porém como os anjos no céu. Aí essa expressão aqui no céu que leva a essa ideia, né? Essa ideia de que aqueles filhos de Deus ali eram anjos, né, que desceram, que caíram da sua posição celestial e se materializaram em corpos físicos e se relacionaram com aquelas mulheres, né, com as filhas dos homens, e aí nasceu os gigantes. Pois é, mas aí tanto Marcos capítulo 12, né, nessa mesma expressão, nessa mesma ocasião, só que relatado pelo Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus vai dizer: respondeu-lhe Jesus: não provém o vosso erro de não conheceres as Escrituras Sagradas nem o poder de Deus? Pois quando ressuscitarem de entre os mortos, nem casarão, nem se darão em casamento, porém serão como os anjos nos céus. Marcos também fala sobre essa expressão nos céus. Mas a questão é que o Senhor Jesus Cristo fala que serão como os anjos, né? Aí, por ter essa expressão nos céus, aí surge-se a pessoa dando margem à sua imaginação. Então tem os anjos do céu e tem os anjos que agora estão no céu, tem os anjos que caíram. Aí busca-se fontes externas. E é algo que eu não sabia, eu aprendi isso recentemente, que esse pensamento é um pensamento novo, não é um pensamento antigo, é um pensamento que surgiu, me parece, cerca de 200 anos atrás, né, daqueles filhos de Deus e ali serem na realidade anjos que se casaram. Mas anjos são espíritos. Anjos não têm corpo físico. Mas eles se manifestaram fisicamente ali naquele caso de Ló, daqueles anjos que estiveram com Ló. Sim, materializaram-se fisicamente, sim. E há outros casos também na palavra de Deus, sem sombra de dúvida. Mas eles... é uma coisa difícil da gente entender isso, porque eles são seres espirituais. E o apóstolo Paulo, ele fala, né, há corpo material, mas também há corpo espiritual. E quando na ressurreição nós ressuscitaremos em corpos espirituais. Como são esses corpos espirituais? Não sei. Sei que eles poderão superar limites, como o Senhor Jesus Cristo, quando ele ressuscitou em um corpo físico. É claro que o Senhor Jesus Cristo é Deus, e eu creio que mesmo ele no seu corpo físico, se ele quisesse superar esses limites, ele poderia superar, porque ele sempre foi Deus, ele nunca deixou de ser Deus. Mas eu creio que
na sua submissão ao Pai, na tarefa que ele veio, e ali a gente observa uma amostra, né, daquilo que será os nossos corpos, que ele ressuscitado dentre os mortos, em seu corpo físico, com as portas fechadas quando os discípulos estavam reunidos, com medo dos inimigos, né, do Evangelho, dos inimigos do Senhor Jesus. O Senhor Jesus apareceu no meio deles. Eles acharam até que era um espírito, que era um fantasma, que era aquilo que o pessoal chama, né, de assombração, algo sobrenatural. O Senhor Jesus: não, sou eu. Um espírito não tem carne e osso como eu tenho. E mostra para eles o seu corpo, mostra para eles as feridas das suas mãos, do seu lado, dos seus pés. Então eles creem, inclusive o próprio Tomé, né, que na primeira aparição do Senhor Jesus aos discípulos, depois de ressuscitado, ele não estava, e depois, 8 dias depois, ele estava. Mas a questão é que esses corpos serão diferentes, serão o mesmo corpo, porém com uma diferença, que eles poderão superar os limites que nós temos agora. Então eu creio que eles não se manifestavam num corpo físico, como um corpo humano. E a palavra de Deus é clara, né? Eles não se casam, não se dão em casamento, eles não foram dotados com essa capacidade de se reproduzirem, como o ser humano tem. Então, é incoerente com o pensamento das Escrituras Sagradas, interpretar as Escrituras Sagradas. Aí, indo lá em Gênesis, voltando lá em Gênesis capítulo 6, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, aqui dentre todas mais lhes agradaram. Tem-se a ideia, né, de que filhos de Deus não é um conceito que aparece no Velho Testamento, mas aparece sim em várias oportunidades. Em várias oportunidades. O tempo não permite nós citarmos cada uma dessas oportunidades, mas aparece essa expressão quando Deus está se dirigindo ao povo de Israel no deserto, por exemplo, em Deuteronômio. Ele fala, né, a Moisés, repetindo as leis para o povo, ele fala: filhos sois do Senhor. Também no profeta Oséias, Deus diz à nação de Israel, né, do Egito chamei a meu filho. Qual era o filho dele? A nação de Israel. Então era um conceito, sim. O relacionamento de Deus não era o mesmo relacionamento que nós, os cristãos, que nós, os crentes, temos hoje na dispensação da graça. Nosso relacionamento com Deus nesse sentido é muito mais profundo, é muito mais íntimo. Mas o conceito de filhos de Deus era um conceito realmente compreensível. Compreensível, sim. Até no Evangelho de João, João capítulo 8, versículo 39. Então eles responderam: nosso pai Abraão, disse-lhe Jesus: se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis a obra de vosso pai. Disseram-lhe eles: nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Replicou-lhe Jesus: se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havíeis de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Está havendo uma discussão aqui, um debate entre o Senhor Jesus Cristo e os fariseus. E os fariseus, por serem descendência de Abraão, eles tinham a ideia, descendência física, biológica, né? Eles tinham a ideia de que isso dava a eles um relacionamento, por causa deles serem descendência de Abraão, um relacionamento privilegiado com Deus.
E eles chegam até a afirmar isso. Nós não somos bastardos, temos um pai, que é Deus. Então, o conceito de filhos de Deus no Velho Testamento era um conceito diferente do nosso, sim, com toda certeza, mas era um conceito que eles tinham. Eles tinham um conceito de que, pelo fato deles serem descendência de Abraão e o fato de Abraão se relacionar Abraão ser chamado de amigo de Deus, ser chamado de o pai da fé, e eles criam no Deus de Abraão, isso dava a eles também uma posição como filhos de Deus. Então não é uma ideia que não se conhecia no Velho Testamento. Eles tinham uma noção. Não é a ideia, o pensamento profundo, o relacionamento profundo e íntimo que nós temos com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Claro que não, que é bem diferente. Mas era um conceito, sim, conhecido no Velho Testamento e é um conceito aqui. Era um conceito que os judeus tinham errado de si mesmo? Sim, assim como muitos cristãos têm uma ideia, um conceito errado. Tem muitos cristãos que acreditam que são filhos de Deus por pertencerem a determinada religião, a determinado grupo religioso. Há aqueles até que acham que todas as outras pessoas que não são do seu grupo religioso, da sua agremiação religiosa, irão para o inferno e só eles que serão salvos. Como se a salvação dependesse somente daquele grupo religioso. E todos nós sabemos que não. A salvação ela está intimamente ligada à pessoa e obra de Cristo. Quem salva é Cristo, não é denominação A ou B. E se você tem essa ideia, permita-me dizer isso, a sua ideia está completamente errada. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo, não é denominação A, não é denominação B. Então, os filhos de Deus ali não eram os anjos. Os filhos de Deus ali era a descendência piedosa de Sete, que se misturou pelo casamento com a descendência impiedosa de Caim. Se você ler Gênesis desde o princípio, né, capítulo 2, a formação do primeiro casal, capítulo 3, a queda desse casal, capítulo 4, o nascimento de Abel e Caim. Caim matou Abel, fugiu da presença do Senhor. Resumindo, houve vários outros pontos que é importante você estudar, analisar. Mas Caim, depois que matou Abel, fugiu para a presença do Senhor, casou-se e começou, né, edificou uma cidade, a ideia de urbanização. Deus havia ordenado ao homem que ele deveria se espalhar, mas ele quis ajuntar a sua descendência em um lugar, né, e da sua descendência nasceu homens que foram os que começaram os pilares da sociedade, né, como o comércio, como o entretenimento e também a fabricação de instrumentos metalúrgicos que foram usados com toda certeza primariamente para melhorar o trabalho no campo, mas também usado como armas. Então você vê uma sociedade longe da presença de Deus, sendo organizada com o intuito de fazer do mundo que foi amaldiçoado por Deus uma terra melhor, um mundo melhor. E isso não acontece, isso não vai acontecer. Porque se a terra foi amaldiçoada por Deus, nada pode melhorar essa terra, a não ser o próprio Deus no futuro reino milenar de Cristo, né? Essa terra vai se tornar ainda um lugar melhor para viver, mas isso é no futuro reino milenar de Cristo, o que é uma outra situação, um outro ponto. Mas no caso ali, a descendência impiedosa de Caim, as filhas dos homens, se casaram com os filhos de Deus, né? E no caso, a decisão partiu dos filhos de Deus, da descendência piedosa de Sete. Eles viram, eles gostaram, né? Eles se interessaram pelas mulheres e escolheram, dentre as que escolheram, são características humanas, não é características de anjos, não é características de anjos. E é interessante que em 1 Coríntios, nós aprendemos, em 1 Coríntios capítulo 10,
no capítulo 11, aprendemos que os anjos estão aprendendo com a igreja. Em Efésios também, a palavra de Deus nos ensina isso, em Efésios capítulo 3, né, que deixa eu ler esse texto para eu não citar ele errado. Efésios capítulo 3, para que pela igreja, Efésios capítulo 3, versículo 10, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Mas no caso, se tornem conhecidas. A palavra conhecida aqui traz a ideia de aprendidas, né? Posicionalmente falando, quem é o ser humano? Posicionalmente falando, quem é o ser humano? Seres muito menores, né, mortais, físicos, limitados, mas que temos agora, fazendo parte do plano de redenção de Deus, reunindo-se-nos como igreja dentro dos princípios estabelecidos pela palavra de Deus, temos esse privilégio de ensinar os anjos no céu. Paro para pensar nisso. E eles contemplam os servos de Deus, o testemunho dos servos de Deus, e eles estão aprendendo com os servos de Deus. Algo impressionante. Mas no caso aqui, que é o nosso assunto, os filhos de Deus ali não são os anjos. Mas e lá em Jó, no livro de Jó? E esse é o problema, que é a questão das traduções que existem. Das traduções que existem. Realmente, no hebraico, tanto a palavra filho, no hebraico, tanto que aparece em Gênesis, quanto lá no livro de Jó, realmente é a mesma palavra, que é a palavra ben, né, do hebraico, que significa filho, né? Só que também relacionado às filhas dos homens, né? A palavra da mesma origem, só muda ali uma característica que indica um ponto que indica um caracteres que indica que é uma pessoa do sexo feminino, né? E no caso dos filhos ali, que indica que é alguém do sexo masculino. O que é um outro detalhe aí. Mas essa expressão também aparece no livro de Jó. E ali, pelo fato de Satanás estar entre eles, né, a impressão que a gente tem que ali é algo que está acontecendo diante de Deus, no céu. Agora, a gente precisa entender um caso aqui. Satanás, ele não está no céu. Ele é o espírito, é o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ele não está no céu, mas ele também não está na terra. Mas ele tem acesso ao céu. Ele tem acesso à presença de Deus, porque ele é o acusador, né? Ele é o acusador dos homens diante de Deus. Aliás, esse é o significado da palavra diabo, né? Acusador. Ele acusa Deus diante dos homens e acusa os homens diante de Deus. Por exemplo, quando ele tentou Adão e Eva, quando ele tentou Eva, né, mais necessariamente dizendo, ele acusou Deus diante de Eva, que Deus estava escondendo algo bom, né, que eles não iriam morrer, porque na realidade Deus estava privando eles de toda a verdade. Ele acusou Deus ali de estar escondendo fatos relacionados àquela árvore do conhecimento do bem e do mal de Eva, não querendo que a Eva e consecutivamente Adão tivesse os mesmos privilégios que Deus. Então ele está acusando Deus perante o homem. No caso de Jó, é o inverso. Ele vai acusar Jó, ele vai acusar o homem perante Deus.
E voltando lá no livro de Jó, é no capítulo 1, versículo 6. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então essa expressão filhos de Deus, que é apresentado também lá em Gênesis, é que traz a confusão toda. Mas uma expressão pode significar coisas diferentes em textos diferentes. O que vai determinar o significado daquela expressão é o seu contexto. É o seu contexto. No caso de Gênesis ali, se você observar o capítulo 4 e o capítulo 5, a lógica interpretativa de comparar as escrituras com as escrituras sagradas vai levar-nos claramente a entender que ali é a descendência piedosa de Sete. Já aqui você vê uma cena diferente, né? Você vê uma cena diferente. O texto bíblico está falando de um homem íntegro e reto, temente a Deus e que desviava-se do mal. Vemos que nasceram desse homem 7 filhos e 3 filhas. E vemos a prosperidade que esse homem tinha. Um dos homens mais ricos daquela época. Seria como se fosse um Bill Gates dos dias de hoje. Que diferente de Bill Gates, né? Que Bill Gates é um homem, até onde eu sei, ímpio. Mas no caso esse homem estava vivendo na terra. E aqui parece que nós somos transportados para algo. O escritor nos transporta para algo que acontece fora do ambiente da vista humana. No dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Observe bem aqui que ele não estava no céu. Ele estava rodeando a terra. Ele não está na terra, mas rodeava. Como o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência, né? Conduzindo as coisas, manipulando os sistemas, manipulando os governos, manipulando as religiões, né? E assim por diante. E aí há a conversa. Mas essa expressão filhos de Deus aqui, nesse contexto aqui, realmente é anjos. Aí alguém fala assim: mas no livro de Enoque, o livro de Enoque é um livro pseudopígrafo. Já falamos isso. Ou seja, é um livro que não é considerado inspirado. Alguém, sei lá quem foi que escreveu esse livro e atribuiu ele a Enoque. E é um livro que surgiu, que apareceu na história entre o século 100 antes de Cristo, né? E o século entre o ano 100 antes de Cristo e o ano 200 depois de Cristo. Nesse período aí, inclusive há 2 livros chamados, e segundo os estudiosos, são datas diferentes. São datas diferentes. E eu não sei de onde surgiu parece que os dois mencionam essa questão dos filhos de Deus sendo anjos que se casam. Aí alguém fala: mas naquela época já pensava nisso. Mas ele é um livro pseudopígrafo. Alguém que naquela época tinha um pensamento errado escreveu esse livro para ter uma certa autoridade, atribuiu ele a Enoque, como se Enoque, lá do Velho Testamento, o Enoque que é mencionado no capítulo 5 de Gênesis, tivesse escrito. Mas é um livro pseudopígrafo. Mas e Judas? No capítulo... Aliás, capítulo não, né? Judas é um capítulo só. Mas e Judas? E Judas que cita esse livro?
Vamos lá. Judas não cita o livro de Enoque. Quanto a estes, foi que também profetizou Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: Eis que veio o Senhor entre as suas miríades, para exercer juízo contra todos, para fazer convicto todos os ímpios acerca de todas as obras ímpias que impiamente praticaram, acerca de todas as palavras insolentes que ímpios pecadores proferiram contra ele. Porque Judas cita, profetizou Enoque, essa expressão, mas é interessante você observar que Judas não diz como está escrito no livro de Enoque, mas sim como profetizou Enoque. Provavelmente uma profecia que veio por via oral, que foi transmitida por via oral. Aí ele não diz como está escrito, como por exemplo no Evangelho de Mateus, quando o evangelista Mateus vai citar as escrituras do Velho Testamento, ele sempre diz como está escrito pelo profeta, ou como diz pelo profeta. E outros servos de Deus do passado, mas ele fala profetizou, ou seja, algo que veio por via oral. E segundo os estudiosos, o livro de Judas foi escrito primeiro do que o suposto livro de Enoque. Então, para ser o contrário, esse suposto livro de Enoque está citando Judas, no lugar de Judas está citando esse suposto livro de Enoque. Espero que você esteja entendendo. Judas, ao escrever a sua carta, ele não está citando o livro de Enoque como uma profecia. Ele não está reconhecendo a autoridade do livro de Enoque, não, porque o livro de Enoque, segundo alguns estudiosos, surgiu depois do livro de Judas, a carta de Judas. Então isso é preciso ser destacado aqui. Depois, e aí é que está a questão, no seu livro, A História dos Judeus, Flávio Josefo, que era um judeu, que foi contemporâneo, salvo engano, do Senhor Jesus Cristo, viveu mais ou menos na mesma época. Algumas fontes dizem que ele reconhece o Senhor Jesus Cristo como Messias, mas aí é algo que a gente não pode afirmar com certeza. A gente quer destacar que ele é reconhecido, Flávio Josefo é reconhecido pelos eruditos, como o historiador mais preciso da história dos judeus. E Flávio Josefo, no seu livro A História de Judeus, indica claramente que os filhos de Deus ali, nós estamos falando de um judeu, de um judeu instruído, que Flávio Josefo era um homem muito instruído, e esse homem, que era um judeu, que está refazendo escrevendo a sua história do povo judaico, do povo dos judeus, do povo de Israel, ele reconhece, no seu livro, ele reconhece que os filhos de Deus ali era a descendência piedosa de Sete, que se casaram, no caso, com as filhas, com a descendência impiedosa, as filhas dos homens, a descendência impiedosa de Caim. E tem um outro detalhe. Eu não sei se vai dar para você acompanhar comigo, mas eu vou tentar fazer isso aqui. Estamos aqui no livro de Judas. Vamos voltar lá em Gênesis, capítulo 6. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens. A expressão filhos de Deus aqui. Gênesis capítulo 6, versículo 2. Aí lá Jó capítulo 1, versículo 6. Tem uma outra Bíblia aqui que ela tem a versão da Septuaginta. Na versão da Septuaginta. Gênesis capítulo 6, versículo 2. A palavra uioi, tou, teu, tas, tegateras,
né? O tugateras, tigateras, mas aqui está uma palavra oi, né? Idontes de oi, uioi tou teu. Meu grego não é bom, a minha pronúncia grega não é boa, mas a palavra uioi aqui, essa é a Septuaginta, LXX, é a palavra filho em grego. É a palavra filho. Se alguém conhece, pode até me corrigir aí. Conhece um pouquinho melhor do que eu, pode até me corrigir aí, mas é essa palavra aqui, que é filhos de Deus. Uioi tou teu, é filhos de Deus. Aí você vem cá no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 6. Ó, eu não vou ler tudo isso aqui porque minha pronúncia grega não é boa, mas olha essa expressão aqui, ó. Angeloi tou teu. Angeloi tou teu. Aqueles que escreveram a Septuaginta. Aqueles que escreveram a Septuaginta. Isso aqui eu queria mostrar. Isso eu estou mostrando. Aqueles que escreveram a Septuaginta. 72 judeus escolhidos por um dos generais de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande conquistou o mundo na sua época, morreu, faleceu. Então os seus 4 generais dividiram o reino. O general que ficou com a Palestina, eu não consigo, me parece que é Ptolomeu Filadelfo, salvo engano, tá? Me parece que é Ptolomeu Filadelfo que fez essa proeza. Pegou 72 judeus e ordenou que eles traduzissem a Bíblia, o Velho Testamento naquele tempo, do hebraico para o grego. E eles fizeram esse processo de tradução em 70 dias. Daí o nome 72, Septuaginta, por causa dos 72 anciãos sábios judeus, 72 sábios que conheciam a história do povo judeu, que conheciam as tradições judaicas, que conheciam toda a história do povo de Israel, que conheciam profundamente o hebraico. Então eles vão pegar a tradução que eles têm, eles vão pegar as escrituras sagradas que eles têm e vão traduzir para o grego. É a primeira tradução do Velho Testamento, feita na língua que era comumente dita, falada por todas as pessoas. Inclusive a Septuaginta era a versão que circulava nos tempos do Senhor Jesus Cristo. E segundo os estudiosos do grego, é ela que o Senhor Jesus Cristo cita quando ele vai citar as Escrituras Sagradas, mostrando assim que ele é o Messias. Então, esses Septuagintas não vai usar a mesma expressão lá de Gênesis. Vai usar a expressão angelos, que é da onde vem a expressão anjo. Angeloi, né? Que da onde vem a expressão anjo. Como você viu aí, Angeloi tou teu. Meu grego é horrível. Eu não sei pronunciar, não sei se a pronúncia está correta. Se alguém que sabe pode me ajudar aí. Mas ele vai dizer isso. Então, se eles vão traduzir dessa forma, eles entendiam que claramente que em Jó eram anjos. Mas lá em Gênesis não eram anjos. Era descendência piedosa de Sete. Anjos não se casam nem se dão em casamento. O próprio Senhor Jesus Cristo diz isso. Mas e os anjos que pecaram e foram entregues às cadeias da escuridão? A Bíblia não menciona o pecado. Tentar descobrir qual foi o pecado desses anjos é querer saber coisa que está além da nossa compreensão, e isso vai levar-nos a heresias terríveis. Toda vez que o ser humano tenta compreender algo que as Escrituras Sagradas não revelam, ele entra em contradição contra as Escrituras Sagradas, entendendo e ensinando coisas contrárias às Escrituras Sagradas. É o que acontece em relação a esse assunto. Querer saber qual o pecado que esses anjos cometeram, a Bíblia não fala, fala que eles pecaram.
e por isso perderam os seus privilégios e foram entregues às cadeias da escuridão. Simplesmente isso. Assim como aqueles que tentam compreender a Trindade. A Trindade não é para ser compreendida. Ela é para ser crida. É um fato que nós aceitamos pela fé. Deus, ele é um só. Nós adoramos um Deus único e verdadeiro. Porém, ele se revelou a nós nas três pessoas da divindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Eu não entendo isso. E não é para mim entender. E ninguém vai conseguir entender isso. Mas nós aceitamos pela fé, porque assim está escrito na palavra de Deus. Está entendendo? Então, quem são os filhos de Deus ali em Gênesis capítulo 6? Não são anjos. Podemos afirmar com toda certeza. São, no caso, a descendência piedosa de Sete, que se mistura pelo casamento. Pelo casamento com a descendência impiedosa de Caim. O próprio contexto deixa isso bem claro. Analisando a expressão, o contexto das expressões deixa isso bem claro. O contexto de Gênesis capítulo 6, o contexto de Jó capítulo 1. E analisando aquilo que Flávio Joséfo disse, Flávio Joséfo indica isso claramente, e também aquilo que foi traduzido pelos 70 anciãos que traduziram a Septuaginta, a tradução da Septuaginta. A Septuaginta usa a palavra, na sua tradução, usa a palavra filhos, em Gênesis capítulo 6, versículo 2, mas aqui em Jó capítulo 1, versículo 6 é a palavra anjos. Então são dois grupos distintos, não é o mesmo grupo, mas são dois grupos distintos. Um grupo é um grupo espiritual, o outro é um grupo humano, físico. O grupo de Gênesis é um grupo humano, físico, a descendência piedosa de Sete. Em Jó são os anjos que estão indo à presença de Deus, e Satanás está entre eles para acusar a Jó diante de Deus. E como eu disse, as pessoas têm dificuldade. Satanás ele foi expulso da presença de Deus, mas ele ainda tem acesso à presença de Deus. Como você trabalhar numa empresa, numa firma, por exemplo, como gerente. Aí acontece alguma coisa, você dá ordens, pessoas obedecem você tem uma autoridade, pessoas obedecem você dá ordem e tal. Mas acontece alguma coisa e você é dispensado da sua função de gerente ali. Você pode voltar àquela empresa. Você fez amizades ali. Não estou dizendo que Satanás tem amizade com Deus, por favor, não é isso. Eu estou só usando uma figura de linguagem. E pode ser necessário você conversar até com o dono daquela empresa sobre determinado assunto. Porém, você não pertence mais àquela empresa. Você não pode mais exercer autoridade sobre aquela empresa porque você foi destituído do seu cargo, da sua posição. E nesse período agora, e é interessante a gente entender isso, Satanás ele não está no céu, mas ele também não está na terra. Ele é o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência. E nesse caso, no relato do livro de Jó, ele teve acesso à presença de Deus e ali ele acusou a Deus, como ele também acusa-nos. Ele nos acusa diante de Deus, como ele acusa os judeus diante de Deus. Ele é o acusador. E como também nos momentos de tribulação, de sofrimento, de tentações que nós passamos, ele também acusa Deus em nossas mentes, em nossos corações, querendo nos desviar da fé que uma vez foi entregue a todos os santos, querendo fazer com que nós deixamos ou desistamos de servir a Deus, de dedicar-nos a Deus, de dar o nosso melhor, de consagrar o nosso melhor a Deus, porque Deus merece o nosso melhor. Mas ele tenta de todas as formas, porque ele sabe que quanto mais eu e você consagrarmos nossas vidas ao Senhor, as nossas vidas a Deus, mais usados, mais úteis seremos nas mãos de Deus para libertar aqueles que estão presos debaixo da sua cegueira, da cegueira espiritual que Satanás tem lançado sobre os incautos, sobre aqueles que ainda não arrependeram de seus pecados e não creram no Senhor Jesus. Que Deus continue abençoando ricamente a sua vida. Esperamos que você tenha entendido isso. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí no seu comentário.
também pode nos enviar pelo nosso e-mail zoeandrade, zoe com Z, zoeandrade@gmail.com, que será um prazer, será um privilégio, uma honra muito grande estar ajudando a você compreender aquilo que a palavra de Deus realmente nos ensina na sua pureza e na sua simplicidade. Que Deus continue abençoando ricamente a vida de cada um de vocês. Tchau, tchau.